E aí, gente, já estamos ao vivo aqui. Essa live tem o objetivo de compartilhar informação de qualidade, uma informação que é muito válida nesse momento que a gente está vivendo. Vamos lá, vou falar com o Pedro Mar agora. Oi, Pedro! Oi, Ade, tudo bem? Tudo bem? Que prazer falar contigo. Muito obrigada por É aceitar o um meu prazer. convite. É um prazer. Que bom, obrigada mesmo, de verdade. Bom, eu quis te convidar para essa live porque tenho acompanhado teus conteúdos e visto que você tem uma proximidade de conhecimento e de foco de estudo muito parecida com a minha, no sentido de sempre falar bastante do quão é importante a gente estar atento a todos os nossos comportamentos e o quanto de emoções, o quanto a emoção rege os nossos comportamentos e agora, principalmente, que é o momento que nós estamos vivendo, as emoções estão bem à flor da pele. Eu acho que é legal a gente trazer um conhecimento mais também introdutório para as pessoas do porquê que a gente é tão levado a agir de forma impulsiva, ligando essa impulsividade com as nossas emoções. Por que muitas vezes a coisa foge do nosso nível de gerenciamento mesmo e passa a reger as nossas decisões imediatas? O que pode acabar acontecendo num momento como esse, né? Explicar de forma muito sucinta. Imagina como se o nosso cérebro tivesse uma hierarquia. Nós funcionamos de forma a nos podermos adaptar continuamente ao contexto. E nós temos uma hierarquia cerebral que funciona mais ou menos assim. Se nós conseguirmos resolver os problemas através da linguagem, da comunicação e da empatia, nós estamos no controle da situação. A partir do momento em que nós não conseguimos, nós passamos para uma reação mais primária, e essa reação mais primária envolve a fuga, quando podemos. Portanto, as pessoas, quando podem fugir, aliás, qualquer animal, quando pode fugir, foge, e na impossibilidade de fugir, luta. Quando se vê confrontado com um obstáculo com o qual ele não consegue lutar nem fugir, ele bloqueia. E se o ataque ou se a violência desse algo for tão grande que supera a sua capacidade de dor, ele desmaia. Quando tu dizes porque é que o nosso sistema toma conta da situação e faz com que nós reajamos de forma impulsiva, porque nós não temos capacidade de lidar com o problema. Então, e dependendo da nossa percepção do tamanho do problema, ou nós fugimos, ou nós lutamos, ou nós bloqueamos, ou nós desmaiamos. É uma espécie de progressão de uma reação que nós podemos ter confrontado com um problema com o qual nós não conseguimos lidar de forma consciente, de forma lúcida, de forma tranquila. E quando tu não consegues fazer, entra em jogo o teu instinto de sobrevivência e aí sim o instinto de sobrevivência toma conta. Entendi. E acontece isso. Então, talvez muita gente aqui acabe que bloqueando o problema e se bloqueando perante a consciência do que a gente deve fazer, né? Porque eu vejo muita gente sair na rua, muita gente ainda falar que isso é balela. E talvez seja muito importante a gente trazer aqui para também entender e ter um certo senso de empatia com essas pessoas, não no sentido de somente atacá-las, mas também buscar outras vias de acesso, porque esse pode ser um tipo de bloqueio emocional, como tu mesmo estás trazendo aqui, né? E assisti também a sua live com o Fabiano Gomes, que vocês falaram muito sobre vulnerabilidade como um ato de coragem, né? E de que é importante que a gente entenda hoje que nós estamos vulneráveis a um inimigo invisível. E que perante a isso é quase que impossível da gente tomar qualquer outra atitude que não seja a de seguir as recomendações mínimas, né? De lavar as mãos, de se manter em casa, de se manter em isolamento. Porque é isso, não tem mais muito o que fazer. Gostei muito de algo que eu vi você falar também com a Denise, sobre os mundos que nós criamos dentro de cada realidade. Eu vejo essa situação de uma forma que é diferente de como a minha mãe vê essa situação, porque cada pessoa tem uma visão a partir da sua experiência, da forma como ela realmente interpreta isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso para as pessoas.
Sim, pegando só naquilo que tu disseste ainda há pouco, de que há pessoas que ainda não levam esta situação a sério, pode ser que elas ainda não tenham entrado em contacto com o problema. Ou seja, elas nem sequer estão bloqueadas porque elas não têm conhecimento suficiente para perceber que é um problema. Elas ainda estão na fase zero, digamos assim. E normalmente com essas pessoas, como não têm conhecimento, têm comportamentos de risco que fazem com que quando o problema apareça, já será demasiado tarde. Ou seja, quando isso aparece, a pessoa já não consegue resolver o problema, porque quem está informado neste momento tem hábitos de lavar as mãos, de fazer quarentena voluntária, de evitar contacto social. Quem está informado vai conseguir resolver o problema sem stress. Quem está a ignorar o problema porque ainda não o viu convenientemente, quando for confrontada, vai querer fugir, vai espernear, vai bloquear, vai congelar, porque não conseguiu lidar com o problema enquanto tinha tempo para o fazer. Que cada um de nós vê as coisas de uma forma diferente, sim, ou seja, porque nós vemos o mundo através das nossas lentes. Nós vemos o mundo através, em primeiro lugar, da nossa experiência, do nosso estado emocional na altura. Então, imagina que de alguma forma estás a discutir com alguém de quem tu gostas. Se tu consegues ter o discernimento de perceber que a pessoa está a passar por uma fase complicada, por exemplo, tu vês essa situação de uma forma completamente diferente do que se pensares que a pessoa está chateada contigo por uma coisa que tu fizeste, ou que não gosta de ti, ou algo relativo à tua pessoa. Se tu tiveres consciência do problema, ou seja, se tu tiveres conhecimento efetivo do problema, tu tens absoluto domínio das tuas emoções e tu vais ter um controlo da resolução desse problema muito maior. Se tu perderes a lucidez porque te sentes ameaçada, porque te sentes julgada ou qualquer outra coisa, tu vais te deixar levar por uma avalanche emocional que te vai fazer perder o controle da situação e ter atitudes que não te vão trazer resultados positivos. E isso é o que acontece com as pessoas. Quando se fala em inteligência emocional, fala-se em primeiro lugar de entender a função das emoções negativas e positivas e o que é que nós podemos fazer com técnicas simples para começar a ter alguma consciência disso e de alguma forma segurar o leme, não sei como é que se chama, se no Brasil existe a palavra, o leme é o comando, não é? Sim. O comando das nossas ações, porque se não houver essa consciencialização inicial do que é que eu estou a sentir, é impossível controlar o meu comportamento. Acho que nunca se falou tanto em formas inteligentes e vantajosas de se buscarem uma melhor maneira de lidar e de gerenciar as emoções, de modo que elas nos ajudem e não que elas nos atrapalhem. Também quero levantar um ponto bem importante que tu trouxeste pra gente na entrevista que tu deste com o Vernon, que foi acerca dessa dualidade, o bom e o ruim. A gente está o tempo todo classificando, né? Ah, isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim. E a partir da minha classificação, que pode não ser a classificação do outro, eu interpreto e crio e faço os meus julgamentos, as minhas análises para agir. E tudo isso é a partir do que eu sinto, né? Olha só o quanto a gente, muitas vezes, quando a gente analisa agora com um certo distanciamento, e eu falo isso porque eu não estou falando nem de mim, também não estou falando de você, a gente consegue perceber o quão centrado em nós acabamos ficando por sempre julgar o que é bom ou ruim pra gente, né? Por um lado, por exemplo, tudo isso que está acontecendo é bom. Olha, pode ser bom para a gente parar para pensar melhor no nosso consumo, no nosso senso de solidariedade, na nossa forma de se comunicar via online, na utilização do mundo digital para ter conhecimento. Esse é um lado. Mas o lado das mortes, das perdas que a gente está tendo, que são irreparáveis em nível mundial, essa dualidade também acaba sendo algo muito individual referente ao que nós criamos em termos de emoções, né? Sim, e tem sempre a ver com o nosso instinto de defesa.
Eu costumo tentar distinguir quando as pessoas dizem que tive uma intuição, tive um insight. Eu costumo dizer que se o insight gerou medo, não é um insight. É uma emoção, não é? Porque as intuições, elas acontecem num patamar muito acima da personalidade da pessoa. Da personalidade da pessoa, desculpa a redundância. Mas as emoções não, as emoções elas estão cá para nos guiar rumo à nossa sobrevivência. E as emoções negativas, elas aparecem quando nós sentimos que a sobrevivência está em causa. É claro que, à luz dos tempos modernos, até pode parecer um pouco estranho eu dizer que sinto-me chateado ou sinto-me desiludido com alguém, isso significa que eu tenho medo, que a minha sobrevivência está em causa. Em certa forma, de certa maneira, sim. Então, eu costumo categorizar, eu gosto de olhar para as emoções desta forma. Quando as coisas acontecem da forma que nós achamos ou sentimos que elas deveriam acontecer, nós sentimos-nos bem. E aí tu colocas milhares de emoções positivas, desde o contentamento, a alegria, a felicidade, o amor, a gratidão e um sem número delas. Se as coisas acontecem e fogem às tuas expectativas, então tu colocas aí todas as emoções ruins. Frustração, medo, tédio, desilusão, tristeza e todas elas, não é? Então, cada um de nós vê o mundo, tu vês o mundo de uma forma, eu vejo o mundo de outra forma. E é como se nós não vemos o que as coisas são, vemos as coisas que nós, de alguma forma, projetamos, não é? E não temos outra forma de entrar em contacto com a realidade. O cérebro é uma máquina fechada dentro do crânio. Isso é não é? legal, Nós né? recebemos... Desculpa te interromper até, mas é que é muito vai. louco a gente parar para pensar. Não é aqui que a gente esteja condenando as emoções, não é isso. Mas sim, buscando trazer um olhar cada vez mais lúcido mesmo para isso que acontece dentro de nós. Como tu mesmo disseste, não tem nenhuma outra forma da gente se relacionar com o mundo enquanto indivíduos, né? É assim que acontece e tá tudo bem, né? Sim. E é só entender que haverá situações em que nós vamos mesmo precisar de lutar pela nossa sobrevivência, mas são raríssimas. Felizmente, nós não vivemos mais na savana africana, nós não vivemos mais na selva, então são mesmo raras as situações onde nós vamos justificar um comportamento ou ações baseadas em emoções negativas. E sempre que nós as tivermos, ao invés de pensar o que é que o outro fez que não deveria ter feito, talvez seja interessante pensar o que é que eu imaginei que não deveria ter imaginado, não é? Ou seja, que ilusão é que eu criei e que de alguma forma agora está a ser desfeita. Porque se eu tivesse criado uma expectativa real, eu não estaria a ver as minhas expectativas frustradas. Elas estariam a ser concretizadas e eu não estaria nem frustrado, nem desiludido, nem triste, não é? Então, cada emoção, eu tenho, dentro daquele curso que eu te falei, que é Emoções, Energia e Movimento, há um tópico que é o poder da negatividade. E, no fundo, é apanhar todas as emoções negativas que nós sentimos e perceber que, para que essa emoção negativa tenha nascido, existe um paradigma errado que tem que ser substituído. Nossa. E é isso, é uma oportunidade para, não é? Pegaram algo que eu considero como negativo, uma frustração, o que quer que seja, e avaliar isto não como, de fato, algo que tenha sido ruim para mim, mas isso como uma grande oportunidade para que eu perceba o que foi que eu criei de ilusório para que esperasse que algo diferente da realidade pudesse acontecer. É isso, né? É isso. Que você... Essa é a reflexão que você traz. Sim. E de alguma forma, isso é um raciocínio abstrato que funciona na teoria, obviamente. Depois, na prática, a teoria é outra, não é? Na prática, nós vamos lidar com limites nossos. Vamos lidar com situações de vida ou de morte em que o medo tem a sua função, o medo tem o seu papel. Mas eu diria que para 90% das emoções negativas, digamos, que nós sentimos durante o dia,
Existe uma perspectiva ilusória criada por nós mesmos que criou uma visão do mundo que não tem sustentabilidade. E depois, no confronto nos relacionamentos, no confronto no sentido de, no acontecimento, essa visão vai se inviabilizando. É como se desse um erro naquela perspectiva, porque ela não tem consistência, né? Então nós sentimos-nos, na verdade, uma emoção negativa é uma informação muito clara de que naquele momento nós estamos perdidos. Nós perdemos o suposto controle que achávamos que tínhamos. Para informar, que eu acho super importante, o Pedro Mar tem um curso chamado Emoção, Energia e Movimento, que é incrível. Eu ainda não fiz, mas todas as pessoas que já fizeram cursos com o Pedro Mar, esse curso é inédito no Brasil, né, Pedro? Sim, esse é inédito no Brasil. E o Pedro viria em abril, não é mesmo? Porém, estamos com um pequeno problema. E nesse momento... O meu voo... Eu acho que é legal você pensar na probabilidade de abrir inscrições para esse curso mesmo online, viu? Acho que dá um caldo aí. Eu sou uma das inscritas, inclusive. De qualquer forma, gente, sigam aí o Pedro Mar para estarem atentos e informados quando houver o curso aqui no Brasil. E aquela pergunta bem de entrevistador para entrevistado. Energias em movimento. Por que emoções, energias em movimento? Olha, é fácil. Esta definição, há uns anos eu vi uma TED Talk de um senhor chamado Dr. Alan Watkins, que escreveu um livro muito interessante, que é o Coherence, e ele basicamente explica as emoções através da fisiologia. E eu gostei muito, porque eu peguei nessa definição e acrescentei tudo aquilo, ou fundi aquilo com o conhecimento que eu tinha do método, e comecei a ter insights maravilhosos em cima das emoções, das técnicas respiratórias, o que é que nós podemos fazer. Mas basicamente a definição é que a emoção é um conjunto de sinais fisiológicos. Então eu imagino uma emoção como, é um determinado padrão de batimento cardíaco, é uma determinada temperatura corporal, é uma determinada tensão neste músculo e não naquele, é a boca seca, é as mãos transpiradas ou suadas. Enfim, se nós pegarmos em emoções e catalogarmos as emoções em sinais, são um conjunto de sinais fisiológicos. E o que significa que é a somatização de uma ideia confrontada com a realidade no corpo. Eu vou desmontar isto. Mas é a forma como o teu corpo reage à ideia que tu tinhas e àquilo que ele está a perceber do que é real. Uau. E então, todos os teus órgãos, todos os teus sistemas, eles vão ter um movimento qualquer, eles vão produzir uma ação qualquer. Há uma segregação de neurotransmissores, de determinadas hormonas, determinados químicos. Tudo se modifica no nosso corpo perante uma situação. E a essas modificações, ao conjunto dessas modificações, nós damos o nome de uma emoção. Então nós catalogamos essas reações todas como tristeza, alegria, excitação, entusiasmo. Então uma emoção não é nada mais do que o conjunto de sinais fisiológicos. E é interessante pensar nisso. Ou seja, é o movimento interno do nosso corpo como resposta a algo. E é assim, emotion, energy in motion. É a moção energética, é a moção da energia, é o movimento da energia. A palavra diz isso, né? Então, já que tu citaste a respiração, também queria que tu falasses um pouco, porque, enfim, eu trato bastante de respiração através do projeto que eu tenho aqui no Instagram, na internet, que é o Acorda e Respira. E eu criei esse projeto exatamente porque eu percebi que as pessoas querem meditar, querem ser lúcidas, querem ter centralidade, querem gerenciar bem a sua vida, ter melhores relacionamentos. Mas muitas vezes, quando elas param para, de fato, buscar essa meditação, enfim, o que quer que seja, elas não conseguem nem equalizar essa fisiologia, essa possível energia que brote devido àquele estado que ela quer trazer para si de aquietamento, de serenidade, enfim, o que quer que seja. E na percepção de que as pessoas buscavam isso, mas de forma bem básica, elas ainda não conseguiam atingir e tinham dificuldade para buscar um nível mais elevado de treinamento, eu criei esse projeto. Eu queria que você trouxesse aqui para a gente também um pouco dessa relação da respiração
com gerenciamento emocional, na tua visão, óbvio? Aquele nível de tomada de decisão, aquele nível hierárquico que eu te falei ainda há pouco. Então, sempre que nós estamos com alguma emoção positiva, nós temos domínio sobre o contexto, não é? Quando nós perdemos o domínio do contexto, quando nós sentimos que a ameaça, ou que estamos a ser ameaçados, o corpo reage de uma forma desarmoniosa. E a primeira coisa que se desarmoniza é o batimento cardíaco. Então, há um trabalho imenso científico à volta da Heart Rate Variability, que é a variabilidade da frequência cardíaca, e que explica isso. E basicamente significa que quando nós nos sentimos bem, há um padrão cardíaco muito estável. E esse tipo de batimento cardíaco faz com que... É como se o coração fosse o maestro desta orquestra. E hoje em dia nós valorizamos muito o cérebro, mas na antiguidade valorizava-se muito o coração, porque de facto é ele que governa o funcionamento. Não quero taxar isto desta forma, mas de forma poética e não científica, é ele que orquestra o funcionamento de todo o corpo. Tá? E o que acontece, e isso está provado, é que quando nós entramos em stress, há uma desregulação deste padrão, há uma saída desse estado de coerência do batimento cardíaco, e isto muda os sinais que o cérebro está a receber do resto do corpo. E para teres uma ideia, para cada informação que vai do cérebro para o corpo, vem 5 de volta, não é? Então, o nosso corpo está continuamente a enviar informações ao cérebro que processa tudo ao mesmo tempo e que, de alguma forma, produz uma resposta fisiológica. E o que está estudado é que a forma mais fácil de nós voltarmos ao nosso centro, ou seja, de neutralizarmos as emoções negativas e abrir espaço, ou seja, criar um contexto físico que seja favorável, um terreno fértil para emoções positivas, é a regulação da respiração. Porque o que é que significa a respiração regular? É uma respiração que tem um ritmo, é uma respiração que tem um padrão, que se repete ciclo após ciclo. E ele pode ter muitos padrões. Existem milhares de padrões diferentes. Nós podemos criar um padrão, por exemplo, inspirar em 4 segundos, expirar em 6. É um padrão. É um ritmo. E a manutenção desse ritmo após, isso depende do treino de cada um, mas após 2, 3, 4, 5 minutos, eu acho que com 5 minutos, invariavelmente, qualquer pessoa vai conseguir fazê-lo. Há uma normalização, ou seja, há uma capacidade que nós temos em voltar a fazer com que o coração bata de forma harmoniosa e compassada e, consequentemente, o nosso cérebro volta a estar com todas as suas funções disponíveis. Quando nós entramos em stress, perdemos a capacidade de raciocinar, de ficar lúcidos perante a situação. É como se todo o nosso córtex pré-frontal fosse desligado. E nós começamos a regular a respiração e com algum tempo de treino, nós voltamos a ativar essas regiões do cérebro, colocamos o coração nesse tipo de batimento cardíaco coerente, com uma frequência mais coerente, e não tem nada a ver com frequência média, é outra coisa. E por isso nós conseguimos regular as emoções. Ou seja, a emoção permite-nos mexer diretamente no batimento cardíaco, no funcionamento do sistema nervoso e, em última instância, nas faculdades cognitivas que nós perdemos quando entramos em stress. E as pessoas podem fazer um exercício muito simples, que é um exercício de observação. Quando alguém entra em stress, a primeira coisa que sai do lugar é a respiração. Ela fica completamente desordenada, descompassada, fica curta, fica sem ritmo, a respiração fica ofegante, às vezes fica muito curta e depois a pessoa faz uma inspiração profunda para compensar. Então não há um padrão respiratório, não há uma regularidade nesse padrão. E esse é um treino que as pessoas podem fazer em casa de forma muito simples. Pediste-me técnicas simples, é respirar pelo nariz, porque há inúmeras vantagens que não vamos poder abordar agora nesta live, mas há inúmeras vantagens em respirar pelo nariz. Deves ter abordado isso nos teus vídeos. E é fazer um exercício muito simples, inspirar e contar até 4, expirar e contar até 6. E há outra coisa que é importante quando se fala em ritmo, é a constância do fluxo de ar, que é uma das características mais importantes, e que faz com que a respiração
para tu teres uma ideia, é que a pressão da entrada do ar seja constante do início ao fim. E seja da inspiração e constante do início ao fim da expiração. Ou seja, há um processo de consciencialização do ar que está a entrar e de que somos nós que estamos a puxar o ar à pressão que nós queremos, de forma precisa, e não simplesmente respirar de qualquer forma. Então, se a pessoa fizer essas 3 coisas, que é respirar pelo nariz, com fluxo de ar constante, como se estivesse a sugar. Nós muitas vezes pedimos às pessoas para trazerem a atenção para a garganta, para fazer a respiração quase com ruído, mas no fundo é para ensiná-las a definir essa pressão de entrada e saída do ar. Portanto, se elas fizerem respiração pelo nariz, com essa pressão de ar constante, e se colocarem a expiração ligeiramente mais longa do que a inspiração, por exemplo, 4-6, 5-7, 5-8, 6-9, aquilo que for confortável, e se repetirem essa técnica por 5 minutos, e depois se observarem, elas vão perceber o impacto que a respiração tem em toda a fisiologia, nas emoções e no pensamento delas. A mudança de padrão mental, né? Impressionante como isso de fato funciona. Bom, Pedro, muito obrigada pelo nosso bate-papo. Te agradeço imensamente, de verdade, por estar aqui com a gente. Eu vou ficar com a galera para a gente praticar um pouquinho e pode acompanhar também, se você quiser, daí, para que a gente possa trazer, então, esse gerenciamento emocional com algumas técnicas respiratórias. Tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Gente, muito legal, né? Conversa com o Pedro Mar. Eu admiro muito ele, o trabalho que ele tem. É muito legal, eu gosto bastante. E por isso mesmo que eu quis trazê-lo aqui, para a gente conversar um pouquinho antes da nossa prática. Mas acho bem importante também, além da gente conversar, a gente praticar um pouco. Feche os olhos e faça algumas inspirações profundas. Busque levar a sua atenção para o seu abdômen. E aqui nós também vamos trazer bastante do nosso momento de mentalização. Ao mesmo tempo em que a gente inspira amplamente, de olhos fechados, a gente leva a atenção da pele para dentro. E faz dessa experiência, sobretudo, uma experiência interna. Uma experiência que você utiliza como ferramenta de autoconhecimento, de perceber que realidade é essa com a qual você interage. Que emoções permeiam os seus pensamentos, as suas ações e as suas crenças. Neste momento, apenas se coloque disponível a perceber com riqueza em detalhes o ritmo da sua respiração, perceber a forma como o seu abdômen se projeta à frente na inspiração e se contrai na expiração. Busque a partir de agora, então, fazer respirações isolando a musculatura baixa, o diafragma. Ao inspirar, sinta e leve toda a consciência para o seu diafragma. Sinta que ele se projeta à frente. Retenha o ar por alguns instantes, poucos instantes. E solte lentamente o ar. Solte o ar de forma mais lenta do que da forma como inspirou. O tempo que você leva para inspirar vai ser um tempo menor do que o tempo que tu levas para expirar. Isso vai te auxiliar a ativar neurotransmissores do sistema nervoso parasimpático, a massagear nervos também que te ligam a emoções e sensações de estabilidade e segurança. É para isso que a gente está aqui, para a gente treinar a nossa respiração e deixá-la coerente, estabilizada, para que possamos trazer um padrão mental de fato que ative o nosso padrão de racionalidade e nos coloque num patamar um pouco mais lúcido do que qualquer um outro ligado a níveis maiores de ansiedade e estresse. Faça mais algumas inspirações profundas. Busque ouvir os meus comandos e permanecer de olhos fechados.
Permaneça de olhos fechados, fazendo o exercício. E, acima de tudo, sinta uma grande sensação de bem-estar, conforto. E busque aliar essa sensação ao teu exercício, à tua atividade respiratória. Acredite no poder fisiológico de trazer coerência e estabilidade para a sua respiração. Isso modifica, além do seu corpo, a sua mente. Acima de tudo, também busque um senso de presença. Qualquer pensamento, distração que possa acontecer neste momento, você descarta e volta para o momento presente. Volta-se para o aqui, agora, momento em que estamos juntos, praticando nosso exercício respiratório. Faça agora, busque tentar fazer a respiração que nós chamamos ritmada. Pedro Mar falou bastante dessa respiração ritmada, onde nós vamos buscar o mesmo ritmo, tanto da inspiração, quanto da retenção com o ar, quanto da expiração. Faça isso por poucos instantes. Aproveite o momento que a gente está aqui junto. Você não tirou nenhum outro momento do seu dia para focar em si, no seu desenvolvimento e na sua estabilidade, na sua centralidade, no seu nível de lucidez. Então tira comigo aqui 5 minutinhos, tenta buscar o mesmo tempo de inspiração, o mesmo tempo de retenção com o ar e o mesmo tempo de expiração. Vamos juntos. Fazendo o seu exercício e apenas escute a minha indução. No momento em que você inspira, você mentaliza muito ar em forma de energia, bem-estar e conforto sendo injetado no seu corpo. Retenha o ar, buscando sentir esse conforto, buscando trazer e associar emoções de prazer. E ao expirar no mesmo tempo, visualize que essa energia se expande por todo o seu corpo. Permaneça no exercício. E por mais que seja difícil você tentar manter o ar retido por alguns instantes, busque fazer isso de forma coerente. O mesmo número de vezes, o mesmo número de tempo que você leva para inspirar, ou seja, 5 segundos, você retém em 5 segundos e você expira em 5 segundos. Estamos coordenando o nosso padrão respiratório. Como Pedro Mar também disse aqui, isso é cientificamente comprovado, de que há um efeito na nossa variabilidade de frequência cardíaca que atua sobre as nossas emoções, sobre o nosso nível de clareza mental e estabilidade emocional. É isso que nós estamos fazendo juntos aqui. Vem comigo mais um pouco.
Faça seu último ciclo. Finalize o treinamento com o metrônomo. E agora a gente vai para os instantes finais do nosso exercício. De olhos fechados, nós vamos trabalhar um pouco das mentalizações. Eu até quero indicar um livro que eu tenho que chama O Poder do Subconsciente. Esse livro é bem legal para quem quiser entender um pouco mais e comprovar até de que o fato de nós mentalizarmos coisas não é uma questão de magia ou misticismo, é uma questão científica. Então, ao final do nosso exercício respiratório aqui, eu quero te convidar a fechar os olhos e visualizar o seu corpo todo brilhando numa luminosidade azul celeste, que, de acordo com a cromoenergética, se traduz em saúde, bem-estar, conforto, muita vitalidade. Faça inspirações profundas e lentas, solte o ar e visualize que, ao soltar o ar, essa luminosidade se expande para todo o seu corpo e muda o padrão vibratório, não só do seu corpo, mas da sua mente e do ambiente onde você está. Visualize que esse padrão vibratório sobe em níveis altíssimos, garantindo uma sensação de proteção, de muita saúde e vitalidade. Finalize seu treinamento. Compartilhe aqui comigo se você participou dessa prática. A gente está começando agora a trazer práticas mais virtuais, né? A colocar isso mais em prática aqui. Eu já estava há muito tempo querendo fazer isso e acho que funciona bastante nesse momento, né? Eu quero agradecer a presença de todo mundo que esteve comigo. Muito obrigada mesmo. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Utilizem os exercícios respiratórios, pelo menos ao acordar ou antes de dormir. E sempre buscando mentalizar positivamente sensações de conforto e bem-estar. A mentalização, juntamente com os exercícios, elas se somam e trazem efeitos ainda mais amplos do que a gente está buscando por aqui, que é centralidade, que é estratégia de inteligência emocional para lidar com tudo isso juntos, né? Então é isso. Muito obrigada mais uma vez.